Olá! O nosso programa Encontro Fraterno de hoje vai falar sobre o nosso 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nessa edição, nós vamos falar sobre a importância dos eventos espíritas com o Sr. Eurípides Veloso. Temos ainda Evangelho Responde, dica de leitura e também momento cultural. Fique conosco, porque o Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Estamos aqui hoje com o Sr. Eurípides Veloso, coordenador do Projeto Memória da nossa Federação Espírita do Estado de Goiás. Hoje ele vai nos contar um pouco sobre a importância dos eventos espíritas. Sr. Eurípides, muito obrigada pela sua presença. Quem agradece sou eu, Angélica. Agradeço pela presença aqui. Vamos começar falando assim, o que caracteriza um evento espírita? Bom, um evento para ser espírita, na nossa opinião, ele deve ser encaminhado sem a preocupação dos rituais, porque isso não caracteriza a doutrina espírita. E para atender a primeira finalidade da boa difusão ou da boa divulgação, o evento deve se preocupar com as temáticas, com o conteúdo espírita, não é? Com os ensinos de Allan Kardec. Deve se preocupar também que seja temáticas em que seja possível a participação das pessoas, tendo nessa temática a oportunidade de se aprimorarem, de se atualizarem. O evento espírita tem essa característica de dar sempre oportunidade para as criaturas de conhecer realidades que nem sempre nós conhecemos no nosso dia a dia, pela profundidade dos estudos da doutrina espírita, né? Pela possibilidade que ela tem de desvendar todas aquelas situações que fazem parte das grandes perquisições do ser humano. A doutrina espírita, se ela tem isso no seu conteúdo, uma das finalidades principais de qualquer evento é mostrar, né, que a pessoa pode dar respostas às suas indagações mais íntimas, saber por que está aqui na Terra, de onde veio, para onde vai, não é? E entender que existe uma outra realidade que não é apenas essa realidade imediata que nós conhecemos. Então eu penso que o evento espírita é um momento sagrado porque aglutina um número maior de pessoas e em torno dessa possibilidade, de uma forma mais prática, permite-se que outras criaturas que não são espíritas também possam conhecer a doutrina. Então, os eventos espíritas são voltados somente para os espíritas ou não? Para todas as pessoas de forma geral? Para todas as pessoas de uma forma geral. Porque o espiritismo, se tem a finalidade de auxiliar para a transformação da humanidade, precisa ter essa abertura. E na sua estrutura mesmo, né? A doutrina espírita, ela por si só é universal. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo sobre isso, Angélica, eu costumo muito mostrar, tentar, né, trazer uma didática para isso, né? Eu costumo dizer que a doutrina espírita é a mesma coisa dos fenômenos, né, da física, por exemplo. Vamos mencionar a grande experiência do Isaac Newton, né, com a questão da gravidade. Quando ele descobre aquela realidade, ele não estava inventando ela, né? Ele descobre uma lei universal, que faz parte, né, do processo universal. Assim também é a doutrina espírita. Então, se ela é universal, ela, em toda a sua estrutura, foi feita para ser do conhecimento de todos, do conhecimento universal. É aquela fonte que supre as necessidades de todas as pessoas, e por ser universal, obrigatoriamente as criaturas, para se desenvolverem, para crescerem em espírito, se não conhecem a doutrina espírita, um dia vai conhecer com mais profundidade. Então é aberto para todas as criaturas. E a doutrina espírita, é bom a gente dizer isso, tem uma estrutura pedagógica que impressiona a gente, que foi aquela estrutura adotada por Jesus Cristo, né? A doutrina espírita permite que todos que queiram conhecê-la possam fazê-lo,
porque ao mesmo tempo que é muito profundo, mas como está em todas as coisas, tem uma simplicidade que qualquer criatura pode entender. Uhum. E quando surgiu esses eventos genuinamente espíritas? Olha, há quem diga, não é, que o fenômeno espírita começa com as mesas girantes. E é interessante isso porque, para que se consolidasse a doutrina espírita, para que Allan Kardec pudesse codificar esse ensino que já existia universalmente, as mesas girantes foi um fenômeno que chamou atenção. E aí, trazendo aqui também para a nossa realidade, Angélica, é interessante que as primeiras manifestações aqui em Goiás também foram com as mesas girantes, no final do século XIX, por aí, não é? Uhum. Mas quando eu disse que isso é relativo, eu vou explicar por quê. Esses fenômenos não seriam considerados ainda fenômenos genuinamente espíritas. Sim. Seriam fenômenos espirituais, não é? Uhum. Fenômenos em que havia participação com a participação dos espíritos. Então há quem diga, por exemplo, que um primeiro evento genuinamente espírita poderia ter sido a criação da Sociedade Espírita Parisiense, que em princípio pode ser considerado como o primeiro centro espírita. Sim. Mas vamos agora para a nossa realidade aqui em Goiás. Como eu disse, tem essa alusão às mesas girantes, que são fenômenos dos espíritos. Teríamos vários outros fenômenos isolados, mas um fenômeno que pode ser considerado um marco interessante na abertura dos eventos, da história, né, de eventos do nosso Estado, é quando ocorre em 1947, por exemplo, a primeira Semana Espírita. É um fato interessante isso, não é? Uhum. E também um fenômeno, um marco muito importante, nós que estamos trabalhando com as pesquisas, foi o surgimento do jornal Goiás Espírita. Um evento extraordinário, porque ali, quando a gente faz as pesquisas no Goiás Espírita, a gente vê a pujança que foi, os problemas que surgiram, né? Ainda não tinha surgido o Pacto Áureo, que foi o pacto que deflagrou, né, normalmente as possibilidades de institucionalização da doutrina espírita. Então, esse jornal ele é extraordinário. Nós temos um carinho e um respeito muito grande pelos pioneiros que cuidaram dessa comunicação, não é? É verdade. Por exemplo, nós tivemos outros eventos, né? A gente já está fazendo um trabalho sobre isso, mas esses eventos são eventos iniciais, muito importantes, na nossa opinião. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Mas antes, fique com a dica de leitura. A nossa dica de hoje é o livro Voltei, do irmão Jacó. É um livro muito interessante que vem nos orientar à aprendizagem da nossa vida espiritual. É interessante nós percebermos a intensa busca desse espírito, o irmão Jacó, para conseguir fazer brilhar a sua luz, seguindo aquele ensinamento do Cristo, deixai brilhar a vossa luz. E ele percebe que essa iluminação interior só acontece quando ele realmente se despe do seu orgulho, do seu egoísmo e pede auxílio a Deus, direcionando a sua ajuda àqueles mais carentes. Voltei, um livro muito importante para nós espíritas, trabalhadores do movimento espírita, para que possamos ler, analisar e nos apercebermos da importância da nossa alegria, do valor que devemos dar ao nosso trabalho na doutrina e principalmente da importância das nossas boas ações e a importância da prática da caridade no mundo espiritual. Então leiam Voltei, um livro muito bom, muito agradável e que traz ensinamentos profundos
a respeito da vida espiritual. Boa leitura. Olá! Nós da Federação Espírita do Estado de Goiás queremos convidá-los para estarem conosco no Carnaval de 2013 em Goiânia. Nesse período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro, acontecerá no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia o 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nesse evento, você tem oportunidade de programação para toda a família, adultos, juventude, infância. Será uma grande alegria tê-los todos conosco, porque trata-se também de um momento de confraternização, de rever os amigos, de fazer novos amigos que vêm para Goiânia, oriundos de vários estados do Brasil inteiro. Venham para Goiânia, participem conosco desse congresso, que é uma verdadeira festa de luz do movimento espírita do Estado de Goiás. Te esperamos aqui! Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje nós estamos falando sobre a importância dos eventos espíritas, caracterizando então uma edição especial do nosso Congresso Espírita do Estado de Goiás. Hoje nós estamos falando com o senhor Eurípides Veloso, coordenador do projeto Memória da nossa Federação Espírita. Senhor Eurípides, para a gente continuar a nossa conversa, qual que é a importância então desses eventos espíritas? Esses eventos traz a possibilidade de fazer aquilo que é mais importante para a doutrina espírita, que é considerado, né, se alguém quiser fazer caridade para com a própria doutrina, é divulgá-la, é difundi-la. Não é? E é um momento importante porque a característica de um evento dessa natureza, por exemplo, de um congresso, é se preocupar em atualizar, não é, os entendimentos, né, e de uma forma em que isso seja facilitado para chegar a todas as camadas, a todas as criaturas. Então esse evento promove, além de ter outras, vamos dizer assim, outros benefícios adjacentes, tipo a confraternização, a unificação de princípios, não é? A formatação de ideias em torno de assuntos que na ocasião possam ser polêmicos, não é? Trazer, então, a realidade do dia a dia, né, do desenvolvimento cultural, de ocorrências em torno do país, não é? Apenas para a gente entender. Veja bem, qual fórum seria tão interessante, não é, para se falar sobre uma temática, por exemplo, algum expositor, algum conferencista, abordar, à luz da doutrina espírita, os resultados do aborto, por exemplo, não é? Então é quando, pela própria natureza do evento, preocupa-se em que as pessoas que vão comunicar sejam pessoas preparadas para isso. É claro que nós podemos ter no dia a dia, nas nossas casas espíritas, exposições interessantes. Sempre que se estudar sobre o Evangelho, por maior simples que seja o estudo, será sempre muito importante. Mas o congresso, um evento dessa natureza, ele tem esse aspecto, não é? E principalmente a partir do momento que é estudado, né, que é analisado, que participam outras criaturas, há um levantamento de necessidades, não é? Então eu vejo esse um momento extraordinário. E também é um momento, é aquele momento sagrado, né, de união das casas espíritas, não é? O processo aí de unificação, ele é mais aberto, não é? Então, sem sombra de dúvida, esse aspecto solene de agregar pessoas através de um evento dessa natureza é um momento único, é uma oportunidade extraordinária, onde vários assuntos, né, se tornam possíveis de chegar até as criaturas de um modo geral. E qual seria o grande objetivo de um evento espírita? A divulgação da doutrina? Além dessa que, no nosso entender, é a maior, não é? É o maior objetivo. Mas é também consolidar culturas, né, em torno de determinados pontos, possibilitar às criaturas a atualização, né, dos seus conhecimentos.
e também dar corpo, né, a certas ideias que às vezes elas ficam assim em estado latente apenas, mas que com a evidência desses assuntos, eu gosto sempre de citar, não é, fatos assim comuns, objetivos. Por exemplo, no nosso caso aqui, o Haroldo abriu campo para algumas discussões no campo das pesquisas, da atualização dos ensinos do Evangelho, que é algo dentro dessa universalidade que é a doutrina espírita, que é algo extraordinário, a ponto de, em função dessa experiência de congresso, não é, foi possível chamar a si, não é, despertar até pessoas, até autoridades de outras crenças, porque ali ele trazia uma atualização nada mais, nada menos do que do Novo ou do Velho Testamento, não é? Então, foi que oportunidade seria essa que não fosse, qual outra oportunidade seria, né, equivalente a essa de um congresso? Eu citei isso aí apenas como um exemplo, né? São fóruns extraordinários em que só através deles é possível conhecer certas realidades e discuti-las. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já, mas antes você fica agora com o Evangelho Responde com o Calcides Sarroris. Olá. Vamos analisar hoje uma aparente contradição, debate, disputa entre Tiago menor, discípulo de Jesus, menor em estatura, porque havia um outro Tiago maior que era de estatura mais elevada. Tiago menor e Paulo de Tarso. Observem bem, companheiros, o que cada um diz, para a gente observar aí uma certa disputa ideológica entre esses dois grandes trabalhadores do cristianismo. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16: o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas Tiago, na sua carta, diz: a fé sem obras é morta. Tiago defendendo as obras, Paulo defendendo a fé. Quem tem razão? E o companheiro que nos assiste, o que diz a respeito disso? Para a gente poder começar a analisar essa questão, esse debate ideológico entre Tiago menor e Paulo de Tarso, vamos primeiro definir o que são obras. Obras para o judeu, conforme a lei de Moisés, era esmola, oração e jejum. Que Jesus se reporta a elas no capítulo 6 de Mateus, quando fala exatamente da esmola, da oração e do jejum. Obrigação do judeu dar a esmola, obrigação do judeu orar, obrigação do judeu jejuar. Paulo fala na fé. Tiago diz que sem esses três não adianta a fé, não há fé. Paulo parte do contrário. É preciso ter fé para que se façam as obras. Quem tem razão? Ambos.
dependendo do modo, do jeito como a gente olha, analisa, interpreta, entende. Essa diversidade do Evangelho é extraordinária, porque vem exatamente ao nível de cada um. Tem gente que precisa exatamente do exercício da obra da lei. Há aqueles que já ultrapassaram essa questão da obrigatoriedade e realizam as coisas por prazer, por alegria, pela fé. Essa é a discussão entre Tiago e Paulo que a gente observa em diversas cartas de Paulo e nessa carta de Tiago. Há pessoas que oram por obrigação, fazem jejum por obrigação, dão esmola por obrigação, ou para se ver livre da pessoa que o importuna. Esse faz obras, mas não tem fé. Aquele que já alcançou um patamar de fé, certeza luminosa e absoluta da continuidade da vida, da espiritualização do ser, de que nós somos espíritos e não corpo, esse realiza a oração, a esmola e o jejum por imenso prazer ao próximo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, hoje conversando com o senhor Eurípides Veloso, coordenador do Projeto Memória da nossa Federação Espírita, onde ele nos fala hoje sobre a importância dos eventos espíritas. Essa é uma edição especial do nosso Congresso Espírita de Goiás. Eurípides, e quais são os benefícios de um evento espírita para aqueles que participam? Como eu já expliquei, é um fórum importantíssimo, né? Mas, objetivamente, para cada criatura, além da sua atualização, é realmente uma abertura, auxilia na sua formação intelectual, né, e moral, que é uma característica dos ensinos espíritas. Então, a pessoa que vai ao congresso, ela está trazendo para si elementos para a sua atualização. Eu já tinha explicado que são assuntos polêmicos da atualidade e tal. Normalmente são assuntos importantes para a pessoa, né, poder, então, aproveitar isso. Então, é um momento assim, único que eu vejo, né, em que a pessoa pode, normalmente, melhor se habilitar para as realidades da vida. Quer dizer, quando eu falo desenvolvimento moral e intelectual, atender aquele princípio extraordinário, né? Que manda o espírito, que orienta o espírito para que ele ame e para que ele se instrua. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, né? Então, o congresso tem essa característica, né? Possibilita ele, e como isso é importante, porque traz para ele aqueles elementos indispensáveis para o objetivo principal da criatura que está aqui reencarnada, que a gente fala, é a sua perfeição e tal. Mas como isso acontece? É através da sua reforma íntima. Nós, para nos reformarmos intimamente, precisamos ter noção do que estamos fazendo, né? E desenvolver o sentimento, né, do bem dentro de nós. Isso tudo a gente encontra
congresso, num evento dessa natureza. E nosso congresso mesmo, ele traz sempre aqueles palestrantes que têm aquele conhecimento da atualidade, né, que pode trazer com propriedade, né, e aí aquele momento de apreender tudo aquilo, de aprender né? tudo aquilo. Realmente. Então é muito importante, Isso né? Inclusive é uma oportunidade também de para você estar frente a frente com algumas criaturas, né, que têm esse papel, né, que nos ensinam, né, para você fazer suas perguntas, né? Para você não é importante, não é assim? Nós não gostamos de conhecer aquelas pessoas que têm conteúdo, não é? Sim. Sem idolatria, mas é muito bom falar assim, ó, hoje eu ouvi fulano, eu aprendi com ciclano, não é? Interessante, é não é? Verdade. E nós sabemos que temos muitos trabalhadores, né, que trabalham num evento espírita, em qualquer tipo de evento. Mas qual que é o benefício para o trabalhador espírita que trabalha num evento espírita, no congresso espírita, por exemplo? Você diz para o trabalhador que está ali auxiliando, Sim, né, colaborando. sim. Olha, eu acho que qualquer criatura que possa olhar para dentro de si e dizer para si mesmo, eu estou, né, auxiliando para que se cumpra aquela caridade que já foi dita para nós, para com a minha doutrina. Qual o momento sagrado que nós temos para sermos gratos com essa riqueza, nós que amamos a doutrina, né? E cada pessoa que a conhece vai amando-a cada vez mais. Não existe momento mais sagrado do que esse. Porque se a divulgação e a difusão da doutrina espírita é a maior caridade que nós podemos fazer para com ela, é uma oportunidade de nós sermos gratos, não simplesmente para com a doutrina, nem para com Kardec, mas a Jesus. Então eu acho que a gente pode dar essa conotação também, além de termos a certeza que estamos cumprindo, né, passando para frente aquilo que é obrigação daquele que recebe. Todo o patrimônio espiritual ele foi feito para ser repassado. Então, a partir do momento que eu trabalho, eu boto as minhas energias em cima disso, com um objetivo desse, eu estou realmente cumprindo um papel que me deixa tranquilo, a minha consciência tranquila de ter certeza que eu estou cumprindo aquilo que de melhor eu possa fazer para com a doutrina. Obrigada, Eurípides, pela sua presença. A gente espera que você volte mais vezes. Não seja por isso. Eu me sinto muito honrado, agradeço, viu? Nosso programa chegou ao fim, mas a gente ainda tem o nosso momento cultural para finalizar o nosso programa. Mas a gente agradece a sua audiência e lembre-se, acesse nosso site www.feego.org.br e lá você pode encontrar todas as informações do nosso programa e também da nossa Federação Espírita. Fique conosco e até mais.